E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje, turma, nós iremos fazer a sequência de atividades 1 do livro Aprender Sempre das turmas dos oitavos anos. A aula em questão será a aula 1 e 2, que fala sobre como calcular a área e o perímetro do quadrado. E nós encontraremos essas aulas na página 111 do livro Aprender Sempre. E antes de iniciar, pessoal, a nossa aula, considere se inscrever no nosso canal e curta nossos vídeos. Vamos lá? Exercício 1, turma. Carla construiu um tabuleiro de xadrez para jogar com seus amigos. Para isso, ela usou uma peça de madeira e desenhou nela 64 quadrados, como mostra a figura a seguir. Então, dê uma olhada, nós temos um tabuleiro de xadrez, ou também pode ser um tabuleiro de jogo de dama, né? Ela construiu cada quadrado com 3,5 centímetros de lado, ou 3,5 centímetros de lado. Desse modo, responda. Então é o seguinte, ó, cada quadradinho, seja o branco, ou seja o preto, nós temos 3,5 centímetros, 3,5 centímetros, tá bom, pessoal? É importante a gente salientar essa informação. Primeira pergunta, o tabuleiro completo é um quadrado? Vamos dar uma olhada, pessoal. Será que é um quadrado? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, para a figura ser um quadrado, ela deve possuir 4 ângulos de 90 graus e ela também deve ter 4 lados iguais. Então vamos lá. Eu sei que cada quadradinho tem 3,5 centímetros de lado. Vamos contar quantos quadrados tem na lateral. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos. 8 vezes 3,5. Porque é a medida que nós temos de cada quadradinho. Mas vamos deixar de lado, vamos ver o próximo. Vamos contar o lado de cima. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, pessoal. Então será 8 vezes 3,5. Porque notem, turma, se esse tabuleiro foi formado por vários quadradinhos, 64 no total, então a gente sabe que se eu tenho um lado do quadrado, eu terei o outro também, tá bom? Porque os 4 lados do quadrado são idênticos. Então eu posso dizer que o tabuleiro é uma figura quadricular. Porque veja, eu tenho 8 vezes 3, 8 quadradinhos de 3,5 centímetros na lateral, e aqui em cima eu também tenho 8 quadradinhos com 3,5. Só para a gente tirar a curiosidade e saber qual seria a medida do lado, vamos lá, turma, 3,5 vezes 8. 8 vezes 5 dá quanto? 40, né? Sobe o 4, o 0, que é a unidade, fica, tá bom? 8 vezes 3 vai dar 24. Com 4, 28. E aí, pessoal, terminou a multiplicação? Não, né? Porque olha uma coisa muito bacana para a gente perceber. Um dos números que estavam sendo multiplicados possui casas decimais. Então, quando a gente tem casas decimais que se multiplicam, no final da operação da multiplicação, a gente deve contar a quantidade de casas decimais e colocar na resposta essa quantidade de casas. Então, notem, após a vírgula aqui, ó, eu só tenho uma casa ocupada. Então, nós vamos na resposta colocar uma vírgula. E aí nós temos que o lado desse tabuleiro é de 28 centímetros. Então, beleza, pessoal. Sabendo que, sim, o tabuleiro completo é um quadrado, vamos para a alternativa B. E na B temos qual a área total de todas as casas pretas do tabuleiro. Então, eu quero saber a área dos quadradinhos pretos. E o perímetro? Explique. Vamos lá. Quantos quadradinhos pretos eu tenho por fileira? 4, né? 1, 2, 3, 4. E nós temos quantas fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pessoal, nós temos 4 quadradinhos pretos em cada fileira e 8 fileiras. Então, nós faremos 4 vezes 8, que vai ser a mesma coisa que 32. Então, nós sabemos que temos 32 quadradinhos pretos. Mas qual a área de cada um? Qual o perímetro de cada um? Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Nós temos fórmulas que auxiliam para encontrar a área e o perímetro dos quadrados.
A área do quadrado será igual a lado vezes lado. Sabendo que a área, pessoal, é o que compõe a face, tá bom? É o que está dentro dessa figura geométrica. E eu sei que o perímetro, turma, é a soma dos lados. Então, o perímetro, que eu vou chamar de P, é igual à soma dos lados. Quantos lados tem quadrado? 4. E todos são iguais. Então, será L mais L mais L e mais L. Só que dá para simplificar. Como todos os lados do perímetro são iguais, como todos os lados do quadrado são iguais, podemos deixar que perímetro é igual a 4 vezes lado. Por quê? Notem, uma das propriedades da multiplicação, pessoal, é que ela é originária das somas sucessivas. Então eu tenho 4 somas sucessivas aqui, 4 números que são os mesmos, no caso que é o lado, mas é uma grandeza. Então a gente vai multiplicar essa quantidade por 4. Então beleza, nós sabemos achar o perímetro do quadrado. E nós sabemos achar a área dessa figura também. Então vamos lá. Qual é a área? Cada quadradinho possui 3,5 centímetros de lado. Sabendo disso, pessoal, a área vai ser L vezes L, que será 3,5 vezes 3,5. Fazendo a multiplicação, pode usar essa parte que a gente não usou antes. 13,5 vezes 13,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. A gente agora, pessoal, já fez toda a multiplicação da unidade. Como a gente vai fazer o da dezena, devemos colocar um maisinho debaixo do 5. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Sobe 1, que é a dezena, e a unidade fica embaixo. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Bacana, pessoal? Agora faremos a soma. Teremos 5, 7 com 5, 12, sobe 1, 1 com 1, 2, e 1 com 0, 1. Mas não terminamos a multiplicação, porque lembra, nós temos que contar a quantidade de casas decimais que nós temos. Temos 2 casas decimais. O 3,5 tem uma casa decimal e o 3,5 de baixo tem outra casa decimal. 2 casas decimais. Então a gente vai colocar uma vírgula com 2 casas decimais. Logo, pessoal, a área será igual a 12,25 centímetros quadrados. Mas isso é de cada quadradinho. Eu quero saber de todos os quadrados pretos. Então eu vou multiplicar 12,25, que é de um quadradinho, por 32, que é a quantidade total de quadradinhos. Então será 12,25 vezes 32. E vamos lá. Primeiro 2. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com 5. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. Terminamos de multiplicar as unidades, a gente vai agora ir para a dezena. Colocamos o maisinho ou um zero simbolizando que a gente está indo para a dezena. E começaremos a fazer a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 com 7. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Vamos finalizar agora, turma, a nossa multiplicação. 0 com 0, 0. 5 com 5, 10. Sobe 1. 4 com 7, 11. Com 1 vai dar 12. Sobe, fica 2, sobe 1. 2 com 6, 8 com 9 e 3 com nada, 3. Mas olhem aqui, pessoal, observem que nós temos 2 casas decimais. Portanto, pessoal, devemos colocar uma vírgula com 2 casas decimais. Portanto, pessoal, a área total de quadradinhos pretos será igual a 392 centímetros quadrados. Dessa maneira. E eu quero que vocês observem o seguinte, turma. Toda vez que a gente for falar de área, nós teremos a grandeza elevada ao quadrado. A unidade de medida estará elevada ao quadrado. Tá bom? Então, observem bem isso daí, sempre com área. Só que agora a gente vai encontrar o perímetro dos quadradinhos pretos, pessoal. Eu já sei o lado. O lado do quadradinho preto é 3,5 centímetros, 3,5 centímetros. Então vamos pegar essa fórmula aqui e a gente vai aplicar o perímetro.
Então, P será igual a 4 vezes 3,5. Turma, essa multiplicação aqui, vou fazer até de cabeça, tá? 4 vezes 3,5 dá 14. 14 o quê? Centímetros. Mas esse perímetro é de um quadradinho, não é de todos os quadradinhos pretos. Então, nós iremos multiplicar 14 vezes 32, para saber qual é o valor. Então, vamos fazer aqui do lado, vai, ó. 14 vezes 32. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Maisinho. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Então, nós teremos 8, 4 e 4. Então, o perímetro, turma, será 448 centímetros. E notem o seguinte, turma, quando nós estamos falando de perímetro, a unidade de medida não estará elevada ao quadrado, tá bom? Então, no caso, ó, dê uma olhada no nosso centímetro. Está só centímetro. Exercício C, pessoal. Qual a área total do tabuleiro completo e o seu perímetro? Vamos ver aqui, pessoal. A área total, nós vamos ter com lado vezes lado. Mas eu já sei a medida do lado, que é de 28 centímetros. Então, nós teremos área igual a lado vezes lado, sendo que o lado é 28. 28 vezes 28. Vamos fazer a multiplicação aqui em cima, pessoal, tá bom? 28 vezes 28. 8 vezes 8, pessoal, dá 64, tá bom? Vamos lá. 8 vezes 2 dá 16. Com 6, pessoal, teremos 22. Maisinho. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 4, 8 e 7. Então, nós teremos, pessoal, que a área total será de 784 centímetros quadrados do tabuleiro. Já o perímetro, turma, o que vai ser? A multiplicação será P igual a 4 vezes L. Sabendo que o lado vale 28, P igual a 4 vezes 28. Vamos fazer novamente mais essa multiplicação. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Então, o perímetro do tabuleiro será de 112 centímetros. E, pessoal, só para deixar bem claro, tá bom? Áreas e perímetros são constituídas por diversas multiplicações, pessoal. Então, a gente tem que ter bastante domínio da tabuada. Caso você tenha alguma dificuldade em tabuada, coloquem aqui nos comentários que a gente pode vir com aulas sobre tabuadas, tá bom, pessoal? Vamos agora para o exercício 2. Luiz comprou um terreno no formato de um quadrado com lado igual a 17 metros. Então, é um quadrado com 17 metros. E deseja cercá-lo. Para isso, ele usará estacas e 6 fileiras de arame conforme o esquema a seguir. Então, isso aqui, ó, é a forma que vai ser a cerca. Nós temos as estacas, que são esses itens aqui, estacas. E nós temos as fileiras de arames. Arames. Em um total de 6 arames, tá bom? Então vamos lá. Quantos metros de fio de arame serão necessários para Luiz contornar o terreno completo? Explique o seu raciocínio. Pessoal, a gente vai encontrar o perímetro. Porque se eu sei o perímetro, que é a soma dos lados de uma figura, eu conseguirei descobrir qual é a quantidade total de arame que Luiz precisará para compor a sua cerca. Então vamos lá, pessoal. Perímetro do quadrado é 4 vezes L. Nós sabemos que L vale 17. Fazendo essa multiplicação, 17 vezes 4, teremos que 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 1 dá 4, com 2, 6. Perímetro igual a 68 metros, pessoal. E aí, pessoal, eu quero saber quantos fios de arame serão necessários. E vejam, eu tenho 6 fileiras de arames. Em uma fileira de arame, vai ser necessário 68 metros de fio para fechar o perímetro. Então, nós teremos que multiplicar 6 fileiras de arame, que é a distância necessária para uma volta. Então, 6 vezes 68. Vamos ver como é que vai ficar aqui.
68 vezes 6. 6 vezes 8, pessoal, 48. 6 vezes 6, 36. Com 4, 40. Então, Luiz vai precisar de 408 metros de fio de arame para poder fazer a sua cerca. Próximo exercício, turma 3. A prefeitura de uma cidade iniciou uma obra no canteiro central em uma das avenidas do município. Inicialmente, no projeto seria necessária a construção de placas de cimentos quadradas, com lado igual a 3,6 metros, justapostas de 4 em 4. No entanto, ao executar a obra, um ajuste no tamanho do lado das placas quadradas foi necessário, para descobrir o canteiro todo conforme a figura a seguir. Então notem aqui, nós temos o projeto inicial, certo? Então cada quadradinho, 3,6 metros de largura. E eles estão em conjuntos com 4 quadrados. Beleza, pessoal? E aí a gente tem a nova forma, que nós não sabemos ainda. Mas vejam só, cada quadradinho, 3,6 metros. Mas essa figura com 4 quadrados forma um quadrado maior, não é? Então nós temos 7,2 metros somando os dois lados, tá bom, pessoal? Só vamos deixar aí caso precise utilizar. A respeito dessa situação, responda. Qual a área de uma placa antes do ajuste? E o perímetro? Vamos lá, turma. Uma placa. Então a gente só vai pegar o valor de uma placa, tá bom? Sabendo que são, aqui nessa figura nós temos 4 placas. Vejam só. A área é dada por lado vezes lado, no quadrado. Eu sei o valor do lado, 3,6. Área igual a 3,6 vezes 3,6. Fazendo essa multiplicação, vamos dar uma olhada qual o resultado será obtido. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Maisinho, 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 6, 9, 2 e 1, pessoal. Mas notem, tenho duas casas decimais para finalizar essa multiplicação e eu aplico aqui embaixo. Então a área de uma placa será de 12,96 metros quadrados. E o perímetro, pessoal? Lembra? O perímetro do quadrado é 4 vezes L. Sabemos que o L é igual a 3,6. Portanto, turma, 3,6 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Uma casa decimal. Então, o perímetro será igual a 14,4 metros. Alternativa B. Ao juntar 4 placas ajustadas, a área é igual a 81 metros quadrados. Então, ó, 4 placas ajustadas. É aquela figura maior, tá bom, pessoal? Então, a área dessa figura maior é 81 metros quadrados. Desse modo, qual a medida do novo lado de uma placa apenas? Então, eu quero uma placa, não quero o conjunto todo alinhado, tá bom? Vejam só, 81 metros quadrados é o valor da área da figura inteira. Pessoal, para a gente achar a área, nós devemos multiplicar lado vezes lado. Mas para saber qual é o lado, quando a gente só tem a área, é só fazer a raiz da área. Então a gente vai fazer a raiz de 81, a raiz quadrada de 81. Nós sabemos que 81 é um quadrado perfeito, pessoal. Ele é 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado. Então nós temos uma raiz quadrada com índice 2, e eu tenho um número dentro, que é o radicando, que está com 9 ao quadrado. Nós podemos tirar o 9, a gente corta 2 com 2, e nós temos então que o lado será igual a 9 metros. Mas esse lado, pessoal, é daquela figura maior, tá bom? É dessa figura maior aqui, certo? Então, o lado dessa figura maior, 9 metros. Só que ela é composta por 4 quadrados iguais. Então, o lado de um desses quadrados aqui, pessoal, será 4,5, pois é a metade de 9. Então, eu sei agora que foi ajustada essas placas. E o novo lado
de cada das placas é de 4,5 metros. E agora eu quero saber, ao juntar, né, as 4 placas, a área é 81. Desse modo, qual a medida do novo lado de uma placa apenas? Então tá aqui, pessoal, 4,5 metros. C. Qual a área e o comprimento de uma placa após o ajuste? O que aconteceu com a área e o perímetro da placa ao aumentar o lado? Área será 4,5 vezes 4,5. Perímetro, 4 vezes 4,5. Pessoal, 4,5 vezes 4,5. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Mais 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. 5, 2, 0 e 2. Então a área, pessoal, será de 20,25 metros ao quadrado. E o perímetro? O perímetro será 4,5 vezes 4, que vai dar 18, né, turma? Vamos lá. Perímetro igual a 18 metros. Turma, e o que aconteceu? Em comparação à figura anterior, a que foi projetada de 3,6 metros, mas acabou tendo o lado de 4,5 metros. Nós podemos perceber que tanto a área, que antes era de 12,96, passou a ser 20,25, e o perímetro, que foi de 14,4 e passou a ser 18, aumentaram. Então, se eu aumento o lado da figura, nós também iremos aumentar a área e o perímetro, tá bom? Vamos para a próxima questão. 4. Observe o seguinte quadrado com lado 3 centímetros, pessoal. Então, lado 3 centímetros. Esse quadrado aqui, laranjado, né? Quanto mede a sua área? Bom, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 3 vezes 3. Portanto, turma, 9 metros ao quadrado. Bacana. B. Construa no espaço a seguir, com auxílio de régua e compasso, um quadrado com o dobro da medida do lado do quadrado inicial. Duplicar, pessoal, não é multiplicar por 2? Então vejam, inicialmente o lado era 3. Então nós vamos fazer 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros. Então, pessoal, vocês vão fazer uma figura com 6 centímetros, né? No caso que eu não vou desenhar, eu vou apenas colocar. Então a gente pode considerar que esse quadrado que eu coloquei aqui terá 6 centímetros de lado. Quanto mede a área do quadrado menor? Após dobrar o tamanho do lado do quadrado, o que aconteceu com a área? Pessoal, vamos lá. Então a gente tem que a área do quadrado menor é 9 metros quadrados, como nós havíamos feito. Só que agora nós temos um quadrado novo com lado 6, duplicou o lado de 3 para 6. Então nós vamos achar a área do novo quadrado, que é 6 vezes 6, que será igual a 36 centímetros quadrados, turma. Beleza. Sabendo disso, qual é a relação da área do quadrado menor para a área desse quadrado maior? Notem que o quadrado maior possui uma área 4 vezes maior do que a anterior. Então, se eu dupliquei o lado do quadrado, eu quadrupliquei a área desse quadrado, certinho? Então, a gente tem essa relação. Dobrou o lado, quadruplica a área, certinho, turma? Então, vamos agora para D. Construa um novo quadrado com o lado à sua escolha e calcule a área. Em seguida, triplique o tamanho de seu lado e calcule a nova área. Houve relação entre as áreas? Qual? Pessoal, vamos fazer junto aqui, vai. Isso aqui seria até bacana para vocês fazerem, mas vamos dar uma olhadinha junto no exercício. Vou fazer um quadradinho aqui, ó. Esse meu quadrado, ele vai ter cor amarela. Amarelo. E contorno vermelho. Ele será de 2 metros, certo? Então a área dele será igual a 2 vezes 2. A área é igual a 4 metros ao quadrado. Beleza. Então nós fizemos um quadrado que a área deu 4 metros quadrados com o lado 2. Nós iremos fazer outro quadrado, só que esse quadrado, turma, ele vai ter o lado triplicado.
Então vamos triplicar o lado desse quadrado. E esse quadrado nós vamos colocar outra cor. Vamos ver aqui, colocaremos a cor verde. Triplicar alguma coisa, pessoal, é multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Legal. Então a área será 6 vezes 6. Área igual a 36 metros quadrados, turma. E aí, pessoal, qual é a relação que nós temos da área antiga para a área nova? Notem que nós multiplicamos por 9 essa área. Porque, ó, 4 vezes 9 é igual a 36. Então, quando eu triplico o lado do quadrado, eu multiplico por 9 a sua nova área, em relação à anterior. Então, era só eu ter triplicado o lado e multiplicado a área por 9. Mas lembre-se, se eu duplico o lado, nós quadruplicamos a área. E se nós triplicamos o lado, multiplicamos a área anterior por 9 para encontrar a nova, que está aqui, ó, 36 metros quadrados. E é isso aí, turma. Terminamos mais uma aula. Essa é a nossa primeira aula de 8º ano. Caso vocês tenham gostado, curtem e compartilhem nosso canal. E também deixem as observações pertinentes aqui, pessoal, para a gente poder conversar. Caso vocês queiram alguma aula específica, podem colocar que eu, assim que eu tiver tempo, eu irei fazer para vocês, certinho? Muito obrigado por assistirem novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.